Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Nádia Alice Francisquini Direito. Eu sou Nádia Alice, sou doutora em Direito, mestre em Direito, advogada e professora, tá? E esse canal é justamente para ensinar vocês, facilitar o estudo do direito empresarial e outros ramos do direito afim. Eu tenho vídeos sobre compliance, eu tenho vídeos de resumo para a OAB. Dá uma buscadinha aí no meu canal, se inscreve no canal, aproveita e já dá o like, envia o vídeo para aquele seu amigo, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o empresário individual. Quem é o empresário individual, qual a capacidade, qual os requisitos para ser empresário individual, e a gente vai desmistificar alguns conceitos aí relacionados ao empresário individual, beleza? Antes da gente falar sobre o empresário individual propriamente dito, vamos relembrar o conceito do artigo 966. Se você tiver dúvidas sobre o conceito de empresário, o conceito de empresa, eu tenho um vídeo, vou deixar aqui na descrição deste vídeo, tá? Eu tenho alguns vídeos que eu trato especificamente sobre o conceito de empresa e especificamente sobre o conceito de empresário, tá? Então, o que é que diz o 966? Ele diz que o empresário, então, o 966 não caracteriza, ele não conceitua a empresa, ele conceitua o sujeito, ele conceitua o empresário, aquele que assume as obrigações. Então, o empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Ou seja, é aquela pessoa que está ali buscando lucro de uma forma estruturada para a prestação da indústria, o comércio e a prestação de serviços propriamente dito. Com o reforço do parágrafo único, que não se considera empresário quem exerce atividade intelectual de natureza científica, literária e artística. E aí, quando fala do intelectual, é aquele que exerce a atividade com o seu intelecto, com a sua forma de pensar, com a sua forma de pensar. Então, eu vou ter um pintor. O pintor, ele usa o seu intelecto, o advogado, o médico, o arquiteto, o autor, tá? Cuidando aí com o elemento de empresa, porque eu no final diz, salvo se o exercício da profissão configurar elemento de empresa. Aí sai a ideia do intelecto e entra a ideia do lucro pelo lucro. Por exemplo, uma galeria de arte que vende obras de vários autores, de vários pintores, e não só de um pintor específico. Eu não vendo obras de arte só minha, eu vendo diversos pintores. Então eu vou ter aí, neste caso, o elemento de empresa. Se eu vender obras só minha, não, eu não sou empresário, tá? Beleza? Nós temos 3 tipos de empresário. O empresário individual, certo? Que é aquele que exerce sozinho a atividade, que a gente vai aprofundar mais nesse vídeo. A Eireli, tá? Que alguns dizem que a 14195 matou a Eireli. Eu tenho lá minhas dúvidas, eu vou fazer um vídeo só sobre a morte da Eireli pela 14195. E as sociedades empresárias, que aí nós temos vários tipos de sociedades empresárias. Nós temos a sociedade anônima, a sociedade limitada, a sociedade em comum, a em conta de participação, tá? Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai tratar especificamente do empresário individual. Para isso, eu quero te fazer algumas perguntinhas. O sócio é empresário? A maioria das pessoas respondem que sim, que o sócio é empresário. Preste atenção que o sócio, ele compõe uma estrutura social. O sócio não assume o risco pela atividade. Quem vai assumir o risco pela atividade é a sociedade, é a pessoa jurídica, aquela estrutura que é composta pelos sócios, mas não o sócio de forma direta. Então, o sócio não é o empresário. O empresário é a pessoa jurídica da qual o sócio compõe, tá? E Bill Gates? Eu posso dizer que Bill Gates é empresário? Muitas pessoas aí vão me dizer que sim, tá? E vão confundir a ideia de empreendedor lá da administração, não do direito administrativo, de administração mesmo, com o conceito de empresário do direito empresarial. Bill Gates, e aí eu sempre falo o seguinte, se pergunte, se eu tiver que processar, comprei um Windows, e eu vou processar alguém porque o Windows falhou, tá? Neste caso, eu vou processar Bill Gates ou eu vou processar a Microsoft? Se você me respondeu que vai processar a Microsoft, é porque o empresário é o Microsoft.
Porque o empresário é aquele que assume o risco pela atividade, é aquele que responde no caso de um contrato, no caso de um processo, é aquele que busca os seus direitos, tá? Então, o empresário não é Bill Gates, ele é considerado lá em administração, empreendedor, porque lá tem outros conotação, outros requisitos. Aqui, o empresário é aquele conceito do 966, aquele que assume o risco pela atividade, aquele que desenvolve profissionalmente atividade econômica organizada, ou seja, aquele que busca de forma estruturada o lucro, assumindo o risco do seu negócio, assumindo o risco da atividade, tá? E o Banco do Brasil é empresário? A gente sabe que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, a União é o principal acionista dele. Se eu for processar, eu vou processar o Banco do Brasil ou a União? Se vocês me responderam que o Banco do Brasil, ó, tão de boa, tá? O Banco do Brasil, sim, é o empresário, ele é a pessoa jurídica que responde e que assume os riscos pela atividade. E João da Silva? João da Silva possui uma padaria, sob o seu nome. Ele é empresário? Neste caso, como está sob o nome dele, ele, João da Silva, assume os riscos da atividade. Então, ele sim é um empresário, ele é um empresário sob a forma empresário individual, tá? E para sob a forma individual, a gente tem que voltar e ver o que dispõe o artigo 972, tá? Que diz: podem exercer atividade de empresário individual quem... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ver se fica melhor para vocês. Aí. Podem exercer atividade de empresário individual os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Então, qualquer pessoa física que estiver em pleno gozo da capacidade civil e não for legalmente impedida, pode sim ser empresário. Vamos começar com a ideia da pessoa física. A pessoa física, ou seja, não é pessoa jurídica, o empresário individual, ele é uma pessoa física, ainda que tenha CNPJ, tá? Dá para ver o mouse, dá. Que ainda que tenha CNPJ, ele não é uma pessoa jurídica. Já vou falar do CNPJ. Antes, deixa eu falar aqui do MEI. Muitas pessoas falam, quando eu falo do empresário individual, eu falo, é o MEI. Todo MEI é um empresário individual. Um dos requisitos para ser MEI é ser empresário individual, tá? Outros requisitos para ser MEI, como no momento da gravação desse vídeo, agora em setembro de 2021, nós temos que o faturamento bruto anual para ser MEI é 81 mil. Faz a ressalta porque há uma tramitação no Senado para ir no Congresso, passou agora para a Câmara, para aumentar isso para 130 mil. Então, não sei quando você estiver assistindo, qual vai ser o faturamento, dá uma checada aí, eu tô falando, setembro de 2021, 81 mil e um funcionário, tá? Porque também nessa tramitação aumenta para 2 funcionários. Então, hoje, para ser MEI, eu posso ser empresário individual, pessoa física, com até um funcionário e faturamento bruto anual de até 81 mil, tá? Todo MEI é empresário individual, mas nem todo empresário individual é um MEI. Precisa de registro para ser empresário individual? Não. O registro ele não é constitutivo de empresário. O registro é constitutivo de empresário regular. Todo empresário regular tem registro, tá? Mas nem todo empresário tem registro. Eu posso ter um empresário sem registro e você um empresário irregular. E o CNPJ? Se eu tenho registro, eu tenho CNPJ. O CNPJ ele serve para separar a atividade da vida privada da atividade da vida não privada. As entidades religiosas têm CNPJ, o condomínio tem CNPJ, os partidos políticos têm CNPJ, as associações têm CNPJ, porque não faz atividade de vida privada, assim, digamos, ele não casa, ele pode até ter um cartão de crédito, mas não é para a vida pessoal dele, tá? É uma vida coletiva. Da mesma forma, o empresário individual. Ele tem uma vida pessoal com a família dele, com os amigos dele, ele tem uma vida, uma atividade pública, uma vida pública. Essa vida pública dele, essa vida empresarial, ele vai ser regida sobre a ótica do CNPJ. Então, se ele for prestador de serviço, ele vai pagar ISS sobre o CNPJ. Se for um produtor, uma indústria, ele vai pagar IPI pelo CNPJ, ok? Ficar com dúvida, qualquer dúvida, deixa aqui na descrição, nos comentários, que eu respondo tudo tranquilo, tá?
E, obviamente, essa pessoa física vai exercer uma atividade do caput do 966, atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços que não se encaixe na regra do parágrafo único, ou seja, não seja atividade intelectual de natureza científica, artística e literária. Foi assim que eu comecei o vídeo vendo esses artigos, o artigo 966. E sobre a capacidade, tá? Qualquer pessoa maior e capaz, ou seja, qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos e não incorra em nenhuma das incapacidades do artigo 4º do Código Civil, ou seja, não seja um pródigo, não tenha nenhuma causa transitória ou permanente que impeça ele de exprimir a sua vontade plena e outros previstos lá no artigo 4º, tá? Eu destaco aqui a questão da emancipação. A emancipação no artigo 5º do Código Civil, tá? Parágrafo único diz que cessará para os menores a incapacidade pelo estabelecimento civil ou comercial. Onde diz comercial aqui, leia-se empresarial. Ou seja, se é um prestador de serviço, não só o comércio, se ele faz bolo, se ele cria cadeira, se ele faz uma pequena indústria, se ele presta serviço de engraxate, o que quer que ele faça, tá? Se ele é atividade empresarial, porque aqui remete às vezes ao comércio e as pessoas acham que é só comércio. Não, não é só comércio. Qualquer atividade empresarial ou pela existência de emprego, desde que dele o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Ou seja, se o menor com 16 anos completos, decorrente dessa atividade, ele pode falar pro pai, falar, ó, beleza, foi muito bom estar com vocês, foi feliz morar com vocês, agora partiu vida minha. Aí ele automaticamente, com o exercício dessa atividade, ele se emancipa e se torna empresário na qualidade de empresário individual, tá? E o último requisito aí é que não tenha nenhum impedimento jurídico, tá? Os impedimentos são situações jurídicas, são situações descritas na lei e que proíbem a pessoa de exercer atividade empresarial. Alguns exemplos: o advogado, o magistrado, o militar, o servidor público, o falido. Não tem uma lei que traga todos os impedimentos, tá? Cada lei vai dizer um. O falido está na Lei 11.101. O advogado está no Estatuto da OAB. O servidor público está na lei federal que regula o serviço público. Então, cada um traz o seu impedimento relacionado à sua categoria. E, infelizmente, aí você vai ter que ver todas as leis, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham aprendido mais sobre o empresário individual. Se você não curtiu, aproveite e curta. Se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos e mais dicas sobre direito empresarial, tá? Beijos, tchau!